Os oceanos são extremamente importantes para o planeta, pois a vida se originou neles. São eles os grandes produtores de oxigênio, fato que ocorre através das microalgas oceânicas. Também regulam a temperatura do planeta, interferem na dinâmica atmosférica e diferenciam tipos climáticos. Os oceanos também são uma importante via de transporte. A biodiversidade encontrada nos oceanos é riquíssima e equivalente a de ecossistemas terrestres. Além disso, é uma fonte de extração de minerais e destino dos que procuram turismo e lazer. Mas tem uma coisa que está matando ele. O plástico é responsável por 70% do lixo nos oceanos. Todos os dias, os seres humanos geram milhões de toneladas de lixo. E embora muitas dessas toneladas acabem em aterros, algumas entram no oceano por acidente ou por desejo ilegal. Os pontos mais poluídos, que acolhem mais de 10 bilhões de pedaços de lixo por quilômetro quadrado, incluem praias e manchas de mar ao largo das costas da Coreia do Sul e Jordânia. A maior parte desse lixo, perto de 70%, é de plástico, com o metal e o vidro contribuindo para o restante. E os microplásticos, pequenos pedaços de plástico menores que 5 milímetros, são particularmente prevalentes. Isso é porque os grandes pedaços de plástico se quebram na luz solar e nas correntes oceânicas. Todo esse lixo significa que a vida sob o mar não é fácil. A base de dados também revela que mais de 1.200 espécies aquáticas, mamíferos, peixes, crustáceos e outros estão entrando no contato com o lixo, comendo, vivendo nele ou estão amarrados. Mas você sabe de onde vem todo esse lixo? Sabemos que o lixo no oceano e a poluição tem sido um assunto muito discutido atualmente, pois ele tem interferido não somente nas vidas marinhas, mas também nas vidas terrestres. Para termos mais informações sobre o assunto, entrevistamos uma bióloga e uma geógrafa. Sabemos que atualmente tem sido um assunto muito discutido a questão da poluição nos oceanos, porque é algo que vem acontecendo há muito tempo e que só agora levou à conscientização das pessoas. Isso interfere tanto na vida da marinha, das plantas, dos peixes, dos animais marinhos e também das pessoas. E a gente gostaria de saber um pouco mais qual é a sua visão e a sua opinião sobre esse assunto. Bom, realmente a poluição dos oceanos é uma das principais causas das alterações climáticas no planeta. A gente pode relacionar essas causas em todos os segmentos, na vida marinha e na constituição de todos os elementos necessários para a sobrevivência da humanidade, que é o que preza a Agenda 2030, relacionada pela ONU, onde ela cria algumas das metas para que a gente possa salvar os oceanos de todos os tipos de poluições, desde as pescas predatórias, as poluições de rejeitos, que são e rejeitos marinhos de navios e também das grandes cidades urbanas que acabam chegando no oceano, como também a falta de desenvolvimento do ecossistema que já está acontecendo agora desde 2016, que estão sendo relatados, onde alguns alimentos de vários animais marinhos já não estão sendo mais suficientes para a quantidade deles no próprio mar. O que isso significa? Significa que futuramente, provavelmente, o mar, que era o nosso futuro de um reservatório de alimento, um reservatório de vida, não vai existir mais. Então, pensa, se nós acabarmos com todos os alimentos do planeta Terra, ou existir uma dificuldade muito grande com superpopulação, etc., que vem acontecendo, o mar já não vai ser mais uma salvação, porque a pesca não será mais
viável para que a gente possa se alimentar dela, porque a gente não vai ter tantos alimentos lá no mar por conta da poluição. A questão da poluição na atmosfera, o mar também ele é responsável pela grande produção de nitrogênio e gás carbônico que existe na atmosfera. E a questão é que com a entrada de luz recorrente à quantidade de poluição dentro do oceano, nós temos uma alteração nesse sistema, uma alteração nas correntes marítimas, que são de temperaturas aleatórias e diferentes dentro do mar, a qual mantém esse ecossistema e mantém também o que acontece em torno desse ecossistema, que são as áreas continentais. Não parece, mas nós estamos em torno do oceano, né? Porque o oceano é a maior parte do planeta e não nós, a parte continental. Nós estamos aqui e sobrevivemos por conta da vida desse meio, que é a vida marítima. Então, o plástico, por exemplo, 13 mil pedaços de plástico por quilômetro quadrado, né? E que viram microfibras e micropartículas, a quais elas são ingeridas não só pelos alimentos peixes, que também chegam às nossas mesas, ou frutos marinhos, né? Como também são ingeridos por nós, porque essas águas do oceano também chegam em contato com águas, né, que acabam sendo de uso humano. E nós estamos hoje pensando em como fazer a humanidade sobreviver e não como só salvar o oceano. Então é um contexto que um linka o outro, né? Então salvamos o oceano, salvamos o clima, salvamos a Amazônia, né? É um ecossistema planetário. Nós estamos falando de sustentabilidade e não de sustentabilidade do meio ambiente, mas sim da humanidade, né? Sabemos que existem muitos tipos de poluição no oceano e que isso afeta a vida das algas, as vidas marinhas e também as vidas terrestres. E a gente gostaria de saber um pouco mais sobre isso, sobre quais são os tipos de poluição e sobre como acaba afetando essas vidas. Bom, como você falou, tem vários tipos de poluição que podem atingir o oceano. Por exemplo, muitos dos dejetos humanos, como por exemplo esgotos, são jogados no mar, como também, por exemplo, muito uso de plástico, que acaba sendo descartado, além de vazamento de óleo, de petróleo, né, de navios, e isso tudo pode causar desequilíbrios que vão desde o mais simples até bastante graves. Então, por exemplo, um derramamento de óleo no oceano pode causar a formação de uma película desse óleo na superfície da água, que vai alterar a forma em que a luz vai penetrar na água. E com a redução da quantidade de luz, as algas ou são eliminadas, morrem, ou reduz muito o índice de fotossíntese. Então vai diminuir a quantidade de oxigenação do mar, podendo causar a morte de vários outros organismos, né? Como todo mundo está falando atualmente, da quantidade grande de plástico que é jogado no oceano, que acaba servindo como uma maneira de enganar os animais aquáticos que pensam que são presas e acabam engolindo o plástico. Então, por exemplo, as tartarugas que acham que é uma água-viva e acabam comendo plástico, e esses animais morrem também por consequência disso. Se a gente for falar na maneira em que a poluição marinha pode afetar diretamente a vida humana, uma das primeiras coisas que me vem na cabeça seria que as algas são responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio do planeta. E com a redução da fotossíntese, a gente vai ter também uma menor produção de oxigênio para a atmosfera, né? Então é um desequilíbrio que acaba afetando todas as áreas, né, do planeta. Você pode ter boas intenções ao jogar uma garrafa de água de plástico na lixeira de recicláveis, mas é bem provável que ela nunca seja reciclada.
Dos 480 bilhões de garrafas de plástico vendidas, apenas em 2016, menos da metade foi coletada para reciclagem, e desse montante, apenas 7% foram transformadas em plástico novamente. O resto permanece no planeta indefinidamente. Uma parte fica em aterros sanitários ou em lixões, mas é comum o vento carregar o plástico leve para longe desses locais. Outra parte, muitas vezes na forma de pedaços menores, entra na área de drenagem urbana, o que faz com que o plástico eventualmente chegue em rios e mares. O mesmo acontece com o lixo deixado nas praias, dos parques e nas ruas das cidades. Independente de todos esses problemas, há formas de reduzir o plástico nos oceanos. Para acabar com esses problemas, nós temos que agir agora. Aqui vão algumas dicas que podem fazer a diferença no mundo. Evite canudos plásticos, copos plásticos, pratos e talheres descartáveis. Troque escovas de dentes e pentes de plástico por opções de bambu. Em vez de tecidos sintéticos, prefira roupas de algodão orgânico. Leve bolsas quando for fazer compras e, o mais importante, não deixe seu lixo escapar no meio ambiente.